Olá, meus caros e diletos ouvintes, amigos da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Lourildo Costa e dominicalmente nós aqui nos reunimos para tratarmos de mais uma de nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Lourildo Costa. Nós somos membros da Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. E o nosso presidente é o apóstolo José Antônio de Castro. Nós temos nossas igrejas na Itália e a sede fica em Bollate, em Milano, sob a direção do pastor Renato Boni, primeiro vice-presidente da nossa convenção COIMEP. Também temos nossas igrejas em Portugal, na Espanha, na Suíça. E aqui no Brasil já estamos em alguns estados. Nós vamos elencar aqui os nossos endereços. A nossa sede nacional situa-se em Volta Redonda, sul do estado do Rio de Janeiro. Fica exatamente na rua Nova York, número 90, bairro Santo Agostinho, divisa com o bairro Volta Grande 3. As nossas reuniões são sempre às terças-feiras, às 19 horas, quando nos reunimos para estudo da Palavra de Deus. Também temos nossas escolas bíblicas dominicais todos os domingos, a partir das 9 horas. E às 18 horas e 30 minutos, o nosso grande culto, com louvor e pregação da Palavra de Deus. Também às quintas-feiras, às 19 horas, nos reunimos para igualmente adorarmos a Deus, a quem toda honra e toda glória nós devotamos. E todos vocês serão muito bem-vindos em qualquer uma de nossas reuniões. Nós esperamos vocês, não somente em nossa sede, mas também no estado do Paraná, da cidade de Amaporã. Fica ali na região central de Amaporã, Rua Bahia, número 2. Em Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro, temos 2 endereços: Rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueira, e também Avenida Presidente Tancredo Neves, número 288, bairro Vista Alegre. Em Rio Grande do Sul, nós estamos ali na cidade de Canoas, Pastor Márcio, Rua Primavera, bairro Rio Branco, número 1871. Também no estado de Santa Catarina, Forquilinha, Rua Francisco Ronque, número 303, bairro Ouro Negro. Em Mato Grosso do Sul, temos nossa igreja ali em Itaquiraí, no centro, na Rua Getúlio Vargas, número 429. Voltando aqui para o estado do Rio de Janeiro, estamos em Pinheiral, Rua Benjamin Constant, número 3907, quilômetro 5. Na cidade de Porto Real, Rua 9, número 164, bairro Freitas Soares. Também Coatis, Rua 1, número 116, bairro Piloto. Em Valença, estado do Rio de Janeiro, Rua Rodovia, número 20.934, distrito de Santa Isabel do Rio Preto. Também estamos na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, Pastor Luiz Carlos, Rua Acre, número 1852, bairro Ipiranga. Em Volta Redonda temos, além da nossa sede, outro endereço. Fica ali na Avenida Ex-Combatentes, número 696,
bairro Santa Cruz, sob a direção do pastor Daverson Sargento. E Volta Redonda, nossa sede, reforçando o nosso anúncio, Rua Nova York, número 90, bairro Santo Agostinho, Volta Grande, fazendo ali divisa entre Volta Grande e bairro Santo Agostinho. Se nós formos olhar no mapa, vai aparecer Volta Grande 3, mas todos conhecem este endereço como ainda uma extensão do bairro Santo Agostinho, Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. E temos nossas obras missionárias, com trabalhos sociais, inclusive, na Índia, exatamente em Chennai, sob a responsabilidade do pastor Gilson Pacheco. Em Moçambique, regulado de Chipende, distrito de Caia, na região de Sofala, está sob a responsabilidade do nosso primeiro vice-presidente da COIMEP, pastor Renato Boni. E no México, responsabilidade do pastor Máximo Grillo. Ali ele realiza trabalhos com crianças na cidade de Guanajuato, em Juventino Rosas. São estes os nossos principais endereços e a todos convocamos para que nos honrem com sua visita. Bem, nós temos alguns livros, algumas revistas, algumas literaturas que fazem parte do nosso Ministério Missão Europa. E vamos começar indicando para vocês a nossa revista Ebenezer Dominical. É uma revista da Escola Bíblica Dominical especificamente para jovens, na faixa etária entre 12 e 21 anos de idade. Aqui nesta revista nós trazemos assuntos específicos de interesse da nossa juventude, como por exemplo, iniciamos falando sobre relacionamento humano, o flerte, o namoro de um cristão, esponsais, que significa noivado, escolhas que definem a vida, sinais distintivos de um jovem vencedor, o caráter do jovem José. Também falamos da diferença que fez o jovem Timóteo que fez a diferença no seu ministério, doenças psicossomáticas e distúrbios que afetam a alma. Nós presenciamos muitos jovens e algumas crianças sofrendo de depressão. São doenças da alma, doenças psicossomáticas. Então, nós tratamos aqui nestas lições. Também temos aqui conversas sobre o sexo na juventude, a verdadeira felicidade, o desafio de viver em sociedade. Deus não faz acepção de pessoas, o jovem cristão e as redes sociais. Custa R$30. Nós recomendamos para as classes de jovens, Ebenezer Dominical Jovens. Esta revista pode ser utilizada durante um semestre. E nós trazemos, além das lições, dos comentários, atividades. Atividades, por exemplo, nós temos aqui cruzadinhas, temos aqui curiosidades, algumas curiosidades. Então, temos palavras cruzadas. Interessantíssimo. Me parece que quase nenhuma revista da Escola Bíblica Dominical traz este tipo de atividades para os alunos da Escola Bíblica Dominical. Também a nossa revista do Obreiro. Nós elaboramos aqui textos que foram comentários dos nossos pastores dirigentes de igreja no Brasil e na Europa. E a temática é a excelência da unidade. Custa R$25. E de novidade que nós trazemos aqui é uma entrevista com o nosso presidente, apóstolo José Antônio de Castro. Começamos com a seguinte pergunta: como se deu a sua chamada para o ministério?
Então, durante 3 décadas, pastor José Antônio esteve fazendo a obra de Deus na Itália, na Europa. Fundou trabalhos na Ucrânia, fundou trabalhos na Espanha, em França, Paris, e as nações circunvizinhas ali da Itália, a maioria das nações, receberam trabalhos que foram abertos pelo desbravador José Antônio de Castro. Então ele traz uma entrevista, pouca gente conhece as suas atividades como ministro do Evangelho, e ele depois conta do seu retorno, depois de 3 décadas, do seu retorno para o Brasil. E aqui já estamos também estabelecidos em alguns estados como Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, e vamos até os confins da terra, enquanto Deus permitir e nos der oportunidade. Bem, entramos na linha de literatura infantil. Este é o nosso primeiro lançamento infantil. O início de tudo são histórias bíblicas infantis para crianças entre 6 e 8 anos. São aquelas crianças que estão na fase de letramento, aprendendo leitura. Então nós resolvemos lançar esse tipo de literatura para as nossas crianças. Custa R$15. É um lançamento da Líteres Editora. No site da Líteres vocês o encontrarão, ou então conosco. Aqui na nossa sede nós temos também algumas unidades disponíveis para venda. Você já perguntou como o mundo começou? As crianças fazem todo tipo de pergunta, é a fase do porquê. Então, de um mar profundo e uma escuridão sem fim, à luz radiante e à vasta vida que hoje conhecemos, este livro convida você a embarcar na mais grandiosa das histórias, o início de tudo. E dando continuidade a esta linha de lançamento, nós temos o livro 2, o início da queda humana. Também livros que contam histórias infantis, histórias bíblicas para as crianças entre 6 e 8 anos de idade. Também é um lançamento da Líteres Editora. E interessante aqui neste livro, que nós temos aqui uma personagem central, Vó Lulu. Vó Lulu é uma contadora de histórias. Ela reúne todos os dias, enquanto prepara ali a alimentação no seu fogão a lenha, e vai contando histórias para crianças que são seus netinhos. Seus netinhos se reúnem em torno de uma mesa e se satisfazem com curiosidades bíblicas que são registros de fatos ocorridos no Velho Testamento. E a Vó Lulu tem essa habilidade de transformar tudo isso em histórias infantis. Custa também R$15, Líteres Editora. Presenteie o seu filho, o seu neto, o seu vizinho, a criança vai adorar. Jesus disse: deixai vir a mim, né? Deixai vir a mim as criancinhas, porque tais é o reino dos céus. Nós recomendamos para que você possa presentear as suas crianças. E o nosso último lançamento, Ética Cristã e Ética da Família. São aqui 192 páginas de estudos sobre ética. Aqui nós confrontamos as questões morais e éticas contemporâneas. Custa R$60. Temos ainda algumas unidades para serem adquiridas pelos bons leitores. O nosso presidente viajou para a Europa em maio e levou muitos livros e temos poucas unidades. Se você ainda não adquiriu o seu, poderá então adquirir conosco. E Pneumatologia é também um lançamento da Líteres Editora.
custa R$ 50. Pneumatologia, doutrinas sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Aqui custa R$ 50, 154 páginas de estudos sobre essa pessoa maravilhosíssima que é o Espírito Santo. O etnicismo babilônico, ontem e hoje. Interessante que o pastor, nosso pastor, presidente, o apóstolo José Antônio de Castro, ele se preocupa muito com o paganismo que tem afrontado muitas igrejas evangélicas. E ele então nos recomendou que fizéssemos uma pesquisa com base bíblica sobre o paganismo. Então nasceu este livro, Como o Paganismo Perpetuou-se através da religiosidade. O que vivemos hoje em muitas igrejas que se dizem evangélicas é basicamente a religiosidade. E introduzem festas pagãs que nasceram na antiga Babilônia a partir de Nimrod, que foi o bisneto do patriarca Noé. Nimrod foi um dos fundadores da Torre de Babel, da cidade de Nínive, da própria cidade de Babel, que significa confusão. E Nimrod se tornou tão famoso que começou a ser venerado como o Deus Sol. E ele se casa com a própria mãe, a deusa Semiramis. E desse relacionamento, desse incesto, nasce Tamuz, que é o filho dessa união entre o próprio filho e a mãe. Então, Tamuz, o deus Tamuz, a partir da sua religiosidade, né? Ele também se torna um deus e venerava a floresta, principalmente os pinheiros, né? Em homenagem a ele. Então eles eregem uma árvore de Natal, em homenagem ao seu nascimento, 25 de dezembro. Então nós vamos concluir que há 3.000 anos antes de Cristo Jesus nascer, já se comemorava o Natal. Então são festas pagãs que não têm base bíblica. A Bíblia não fala da data do nascimento de Jesus. A Bíblia não fala a igreja primitiva comemorando o Natal, o natalício. Jesus, o que ele deixou como recomendação foi sobre a Santa Ceia. Fazer isto todas as vezes em que vós vos reunirdes em memória de mim. Foi a exigência que ele deixou para a sua igreja. Então, é um livro de pesquisa com base na história das civilizações e com fundamentação bíblica. Eu recomendo para você. Também levamos dezenas deste livro que foi distribuído ali na Itália, na Europa, em Portugal, e muitos dos nossos irmãos tomaram conhecimento dessa literatura. O etnicismo babilônico ontem e hoje custa R$ 50. Também lançamos em parceria com o pastor Emerson Tiago de Souza, é o comentarista da lição que estamos estudando neste trimestre, os nomes de Deus. Nós temos aqui o pastor Emerson, comentarista desta lição. Ele é formado em História pela Faculdade Católica Dom Bosco, é teólogo, formado pelo SEMINAD, Seminário Internacional das Assembleias de Deus, e atualmente é pastor ali em Portugal.
um excelente homem de Deus, e tive o prazer de conhecê-lo, né? Não pessoalmente, mas através da internet. Então lançamos este livro, um manual do diácono e presbítero, custa R$ 30. Este livro ele vai servir de apoio para cursos preparatórios de obreiros. Então, muitos são chamados para o diaconato, para o presbitério, e são lançados à obra sem nenhum preparo. Então, nós recomendamos este livro. O departamento de diaconia, o departamento diaconal das igrejas, nós recomendamos. É um livro fácil de ler, são apenas 56 páginas, custa R$ 30. Nós temos aqui disponível algumas unidades ainda para a venda. Então, nós o recomendamos para aqueles que têm o desejo, o anseio de militar, né, no ministério eclesiástico. E lançamos este livro, Ruth, mulher moabita que decidiu seguir a Deus. Interessantíssima essa história. Uma mulher de uma linhagem, né, linhagem moabita, que era uma raça amaldiçoada. Os moabitas não poderiam adentrar ao templo, nem à 10ª geração, nenhum deles tinha acesso. E Noemi, então, vence barreiras, transpõe limites e casa-se com um dos filhos de Noemi, uma judia, mas fica viúva muito cedo. Então ela se apega à sua sogra, deixa sua parentela e resolve seguir sua sogra para Judá, em Belém de Judá. E lá conhece Boaz, com quem se casa. Boaz era um parente chegado da família de Noemi, e através dessa união nasce então a posteridade, né, a descendência do rei Davi, e consequentemente essa linhagem vai chegar até Jesus, o Messias prometido de Deus. Custa R$ 30. É um livro com base na história bíblica de Ruth. Bem, também já está implementado aqui no Brasil os nossos cursos de teologia, através do Instituto Bíblico Missione Europa. A sede desse instituto fica lá na Itália, em Milano, e nós trouxemos a extensão aqui para o Brasil. Já formamos a primeira turma no curso básico de teologia, e estamos com a segunda turma. Curso básico de teologia, já estamos concluindo esta disciplina de bibliologia. Só que esta disciplina, esse curso básico, ele está sendo feito à distância, através do YouTube. Os alunos recebem as aulas que já estão gravadas e recebem esse material por apenas R$ 30. E ao final do estudo das disciplinas vai receber um certificado de conclusão do curso básico em teologia. E paralelamente estamos com o nosso curso médio. Estamos também finalizando amanhã, segunda-feira, finalizaremos essa disciplina de angelologia, a doutrina dos anjos. Curso médio, é um curso presencial, custa R$ 60 a mensalidade, também recebe este material, e as aulas também são gravadas ao vivo e fica no YouTube. Então, os alunos poderão fazê-lo à distância. Por exemplo, nós temos os pastores lá de Ribeirão Preto, estão fazendo conosco este curso à distância. E os que moram aqui nas regiões limítrofes podem fazê-lo presencialmente. É muito melhor, o olho no olho. Então, custa R$ 60 e estamos concluindo angelologia. E implementaremos, então, a próxima disciplina, que será
doutrina, né, sobre o pecado. E o nosso comentário, Ebenezer Dominical, os nomes de Deus, conhecendo Deus através dos seus nomes, desde Elohim até Jeová Shammah. Hoje estudamos a lição número 2, Yahweh, ou Javé, né, conforme queiram. É o Deus que era, que é e que há de vir. O texto áureo está no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14. É a nossa base desta leitura. Diz assim: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Verdade aplicada. Se Elohim é o nome da majestade divina, revelado como o Criador poderoso e transcendente, ou Yahweh, ou Javé, né? É o nome de proximidade, da aliança, da intimidade e da autoexistência. Este é o nome pelo qual Deus escolheu revelar seu coração ao seu povo. Não é apenas que ele é em poder, mas quem ele é em relação. O Deus que se aproxima, que fala, que salva e que permanece fiel. Os objetivos desta lição: entender o significado linguístico e teológico de Yahweh. Compreender o uso do termo Yahweh nas Santas Escrituras. Reconhecer Yahweh como o Deus Criador, sustentador e governante do universo. Os nossos textos de referência estão no livro de Gênesis 17, 35, 48 e livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 3. São os seguintes: Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Disse-lhe mais Deus: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te. Uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos. E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Introdução. A primeira vez que o nome Yahweh aparece de forma destacada em Êxodo capítulo 3, no episódio da sarça ardente, Deus chamou Moisés, um fugitivo que havia abandonado o Egito, e ele se apresentou como Eu sou o que sou. Esse nome revelado no momento da crise de Israel e da crise de identidade de Moisés marcou o início da maior libertação do Antigo Testamento. Yahweh é o nome mais sagrado do judaísmo e o nome mais precioso para Israel. É o nome da aliança, da fidelidade, da presença constante de Deus com seu povo. Como afirma o teólogo Meyer Plumer, o nome Jeová, Yahweh,
Revela Deus como o ser autoexistente, eterno e imutável, que está em relação de aliança com o seu povo. E o título do tópico primeiro, o significado de Yahweh, o nome inefável. A forma original, o tetragrama sagrado do nome Yahweh, aparece mais de 6.800 vezes no Antigo Testamento. É chamado de tetragrama e significa 4 letras. Os judeus consideraram este nome tão santo que não o pronunciavam em voz alta e o substituíam por Adonai, que quer dizer Senhor. Quando o liam, criaram o costume de escrever Hashem, ou seja, o nome, a pronúncia original se perdeu, mas a forma mais aceita no meio acadêmico é Yahweh. A forma Jeová surgiu séculos depois, quando vogais de Adonai foram misturadas às consoantes, que significa eu sou. No livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14, Deus se apresentou como eu sou o que sou. Em hebraico, R-E, Asher, R-E. Esse nome expressa autoexistência, Deus não foi criado, imutabilidade, ele não muda, eternidade, ele sempre é, autossuficiência, ele não depende de nada, e constância, ele é fiel a si mesmo e às suas promessas. Subtópico 1.1. Yahweh é o nome de relacionamento de aliança. Quando Deus disse, eu sou, ele estava dizendo, eu estou com vocês, eu permaneço, eu sou fiel, eu sou o Deus da aliança. O nome Yahweh representa menos título e mais compromisso. Subtópico 1.2. O Deus da sarça ardente. No cenário da revelação, Moisés estava no deserto, cuidando de ovelhas, longe do Egito, longe de sua missão, longe de sua identidade, mas Deus o encontrou. A sarça ardia, mas não se consumia. Esse fenômeno apontava para a presença divina, a santidade divina, a eternidade divina. Deus se apresentou como o eu sou o Deus de teus pais. Antes de revelar o nome Yahweh, Deus disse, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Livro de Êxodo, capítulo 3, versículo número 6. Isso mostrou que Deus não era apenas o Deus eterno, mas o Deus pessoal que se envolvia com as gerações. Subtópico 1.3. A missão: libertar Israel. A revelação do nome estava ligada à missão. Deus não revelou seu nome para criar uma doutrina, mas para salvar o seu povo. Yahweh se apresentou como o Deus que vê. Êxodo, capítulo 3, versículo 7. O Deus que ouve, mesma passagem. O Deus que conhece, idem. O Deus que desce para libertar, capítulo 3, versículo
8 do livro de Êxodo. Tópico número 2. O Deus da aliança. A aliança abraâmica, ou na aliança abraâmica, Yahweh reafirmou que ele era o Deus que prometeu terra, descendência e bênção a todas as nações. A aliança não morreu, porque Yahweh vive. Na aliança mosaica, Yahweh deu a lei, estabeleceu o sacerdócio, o culto e o tabernáculo. Tudo girou em torno desse princípio. Eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Livro de Levítico, capítulo 26, versículo número 12. Na aliança davídica, Yahweh prometeu um rei eterno. Essa promessa encontrou cumprimento em Cristo Jesus. Subtópico 2.1. Yahweh, o Deus de fidelidade inabalável. Este é um dos traços mais marcantes do nome Yahweh. Ele é fiel quando somos infiéis. Epístola de Paulo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo número 13. Verdadeiro quando o mundo mente. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo número 4. Constante quando falhamos e imutável quando somos mutáveis. O Salmo 136 repete 26 vezes, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse é o coração de Yahweh. Subtópico 2.2. O caráter moral de Yahweh. Ou melhor, ele é santo. Yahweh se apresentou como santo repetidas vezes. Ele é compassivo. Livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 6, revela: Senhor, Senhor Deus, misericordioso e piedoso. O nome Yahweh sempre se ligou à compaixão. Ele é retamente justo. Deus não passa pano no pecado. Ele perdoa, mas também disciplina. Subtópico 2.3. Yahweh revelado em Jesus Cristo. Este é o ponto culminante desta lição, quando Jesus afirmou: antes que Abraão existisse, eu sou. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 8, versículo número 58. Aqui Jesus usou o nome divino Yahweh de forma clara. Os judeus tentaram apedrejá-lo porque entenderam exatamente o que ele disse. No Novo Testamento, Jesus é o eu sou. Do pão da vida, Jesus é o eu sou. Da luz do mundo, Jesus é o eu sou. Da ressurreição e da vida, Jesus é o eu sou, o bom pastor. Jesus é o eu sou, o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o eu sou da videira verdadeira. Jesus é Yahweh encarnado. Tópico número 3. Yahweh e a presença constante. Eu estarei convosco.
Uma das dimensões mais preciosas do nome Yahweh é a revelação de Deus como o presente, o Deus que permanece, que acompanha. Na Bíblia, presença não é apenas um conceito teológico, é uma realidade que transforma destinos. Esteve presente com Moisés após revelar seu nome. Deus disse a Moisés: certamente eu serei contigo. Capítulo 3, versículo 12 do livro de Êxodo. Aqui está o coração da missão cristã. Não é quem somos, mas quem vai conosco. Moisés não era suficiente, mas Yahweh era. A missão nunca dependeu da força humana, mas da presença divina. A presença estava no tabernáculo e também no templo. Yahweh ordenou a construção do tabernáculo com este propósito: e habitarei no meio deles. Livro de Êxodo, capítulo 25, versículo número 8. A glória enchia a tenda. A Shequinah repousava no lugar santíssimo. O Deus eterno decidiu morar entre pessoas frágeis. Quando Salomão construiu o templo, Deus reafirmou: o meu nome estará ali para sempre. Livro de 1 Reis, capítulo 9, versículo número 3. O nome e a presença são inseparáveis. A presença esteve na vida diária de Israel. Yahweh caminhava com seu povo, na coluna de fogo de noite, na coluna de nuvem de dia, na provisão do maná, na água que saía da rocha e nas vitórias sobre os seus inimigos. Yahweh não era apenas Deus do santuário, mas da estrada, do deserto, da batalha e do descanso. Com a promessa da presença no futuro messiânico, os profetas anunciaram: Yahweh está no meio de ti. Livro do profeta Sofonias, capítulo 3, versículo 17. Yahweh é a tua retaguarda, conforme Isaías, capítulo 52, versículo 12. Yahweh te guarda, Salmo 121, verso 5. Toda a esperança messiânica culmina em Deus presente. No Novo Testamento, essa promessa se torna carne e sangue. Subtópico 3.1. Yahweh, o Deus que desce, a encenação da graça. No Antigo Testamento, Yahweh não é um Deus distante, mas um Deus que desceu, interveio e participou. Ele desceu ao Éden, mesmo após o pecado. Yahweh desceu para chamar Adão pelo nome. Capítulo 3, versículo 8 do livro de Gênesis. Não para o destruir, mas para redimir. Deus desceu à torre de Babel em Gênesis, capítulo 11, versículo número 5. Deus desceu para ver a sorte, ou melhor, a torre. Desceu para ver a torre, não porque ele não soubesse, mas para estabelecer um relacionamento com a humanidade. Deus desceu para libertar
Israel. No livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 8, Deus declarou: desci para livrá-los. Isso é impressionante. Deus eterno desceu para libertar os escravizados. Subtópico 3.2. O nome, Yahweh, e o caráter moral de Deus. O nome, Yahweh, não é apenas uma identificação, mas revela o seu caráter. Yahweh é santo. A palavra santo apareceu repetidamente ligada ao nome Yahweh. Ele é separado do mal, puro em essência, perfeito em tudo. Isaías viu o Senhor e os serafins que clamavam: Santo, Santo, Santo é Yahvé dos exércitos. Isaías, capítulo 6, versículo número 3. Yahweh é bondoso e compassivo. A maior revelação do caráter divino no Antigo Testamento está em Êxodo, capítulo 34, versículo número 6. Yahweh, Yahweh, Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se. Este é o coração de Deus. Yahweh é justo. Deus é amor, mas também é justo e verdadeiro. Ele perdoa, mas não ignora o pecado. Livro de Êxodo, capítulo 34, versículo número 7. Yahweh é ciumento da santidade e do coração do seu povo. O termo ciúme aqui significa zelo, exclusividade. Deus não divide seu povo com ídolos. Subtópico 3.3. A relação entre Yahweh e Israel: amor, aliança e santidade. Deus chamou Israel pelo nome. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 1 diz: eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Se Yahweh revelou o seu nome, foi porque chamou o seu povo pelo nome. Yahweh ensinou Israel a viver em santidade. O livro de Levítico repete: sede santos, porque eu, Yahweh, sou santo. Não é imposição moralista, é imitação do caráter divino. Yahweh disciplina porque ama. A disciplina faz parte da aliança. Deus corrige para preservar, não para destruir. Yahweh restaurou, mesmo quando Israel falhou. O Salmo 103 revela: Yahweh é misericordioso e compassivo. O nome de Deus é uma garantia de perdão. Tópico número 4. Jesus Cristo, a relação plena de Yahweh no Novo Testamento. Aqui está o ápice da lição. Jesus usou o nome Yahweh para si. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 8, versículo número 58, Jesus assim declarou: antes que Abraão existisse, eu sou. O verbo sou aqui é uma citação direta do capítulo 3, versículo 14 do livro de Êxodo. Os judeus entenderam
que Jesus acabara de usar o nome Yahweh. Por isso, tentaram apedrejá-lo. Subtópico 4.1. O Deus que se envolve com a dor. Yahweh viu o sofrimento do povo, conforme capítulo 3, versículo 7 do livro de Êxodo. Yahweh ouviu o clamor do povo. Yahweh conheceu a aflição do povo. Yahweh interveio. Subtópico 4.2. As 7 declarações eu sou em João. Cada declaração foi um eco do eu sou da sarça. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Subtópico 4.3. Jesus é o Emanuel, Deus conosco. O nome Yahweh, como Deus presente, se encarnou na pessoa de Cristo. A missão de Jesus reflete o caráter de Yahweh. Libertar os cativos, perdoar pecados, curar os enfermos, restaurar vidas, ensinar a santidade, estabelecer aliança nova e eterna. Jesus não recebe com outro Deus. Ou melhor, Jesus não revela outro Deus. Ele revela o próprio Yahweh em carne. E com isso, chegamos à nossa conclusão desta segunda lição. O nome Yahweh é o coração da revelação divina no Antigo Testamento. Ele descreve Deus como autoexistente, imutável, fiel, presente, santo, compassivo, justo, redentor, aliança, amoroso, eterno. É o nome que revela quem Deus é em essência e como ele se relaciona com o seu povo. E quando o Novo Testamento apresenta Jesus dizendo eu sou, está declarando de forma gloriosa: o Deus da sarça ardente veio morar em nós. E nós, como seu povo, vivemos em aliança com o Deus que é, o Deus que era e o Deus que há de vir. Ele não muda, ele não falha, ele não abandona, ele não retrocede, ele não perde o controle, ele é o eu sou, eternamente presente. E assim, nós concluímos esta segunda lição. Estudamos sobre mais um dos nomes de Deus. Estamos estudando nesse trimestre como conhecer a Deus através dos seus nomes. Seus nomes revelam mistérios gloriosos. E estudaremos desde Elohim até Jeová Shammah. E no próximo domingo estaremos falando sobre Adonai. Lição número 3, Adonai, o Senhor soberano, o Mestre absoluto. Que Deus em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, conceda-nos a sua verdadeira paz, que a graça de nosso Senhor, a comunhão do Espírito Santo, o grande amor de Deus, seja com todos nós, não só hoje, mas para todo o sempre. Até a próxima semana, se Deus disser que sim, então aqui retornaremos.